olhos da palavra. Vamos entrar num momento de busca. Vamos buscar mais um pouco a Deus. Feche seus olhos e quero começar essa oração contigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio, Jesus. Pai, começa uma boa obra aqui nessa noite hoje, Deus. Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada. Pai, que o Espírito Santo já possa começar a tomar os corações aqui hoje. Que o Espírito Santo já pode começar a envolvê-los, Pai. E, Pai, tudo que for dito aqui, Pai, perante a Tua palavra, que possa ser penetrada nos corações, Senhor. Pai, hoje que nós possamos haver mudança nos nossos corações. Pai, usa esse servo aqui, Pai. Pai, que nós possamos se diminuir para que o Senhor possa engrandecer mais e mais. Jesus, nós te damos honra, te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Pode se assentar no seu lugar aí. Fique à vontade. Galera, hoje a gente tema, se você anota a pregação, se você tem o hábito, e é uma coisa que eu sugiro para vocês começarem a criar esse hábito de anotar. Às vezes passa batido alguma coisa, algo assim. Traga um bloquinho de notas, algo assim para vocês começarem, seja no sábado, no domingo, seja qualquer culto que você tiver. Tem esse hábito que é muito bom, você vai ver que é muito bacana, para depois você até meditar nessa palavra do que foi dito, porque às vezes nós falamos, aí sai lá fora e acaba esquecendo, né? Mas vamos criar esse hábito para, não só na igreja, mas, por exemplo, você vai numa palestra em algum lugar, anota, tem esse hábito de anotar as coisas, sabe? Para depois não esquece, aí é conhecimento jogado fora, muitas vezes. Amém? É uma dica aí. E hoje o tema dessa pregação é assuma seus BO. Eu vou ler o texto aqui e depois eu quero falar certinho aqui nessa questão. Mas o texto básico que a gente vai usar hoje está lá em Gênesis, no 3, Gênesis 3, versículo 6. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. E diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então, para a gente entender basicamente por que eu trouxe esse texto aqui, primeiro a gente temos que entender o que é BO, porque assuma o seu BO. Às vezes talvez alguém está perguntando: Fabrício, eu não sei o que é BO. BO no mundo lá é questão boletim de ocorrência, né? Você tem algo que foi, tipo, se você sofreu algum tipo de crime, alguma coisa que você acha que saiu, que fugiu do seu direito ali, você tem a oportunidade de fazer um BO, um boletim de ocorrência. Mas o que é um BO quando nós falamos na gíria, né? Assuma seu BO. Você tem que assumir o seu BO. O que é? Quando fala assuma seu BO, é assuma o seu erro. Ô, mano, você tem que assumir o seu BO, viu? Você viu o que você fez lá? Você tem que assumir aquele BO que você fez lá. Porque quando você faz um boletim de ocorrência, tá seu nome lá. Então, se algo acontecer, você tem que assumir aquele documento ali, né? A Isa deve saber mais que eu nessa questão aí. Mas assumir os nossos BOs são isso, é assumir os nossos erros. E a gente tem que entender a questão do que aconteceu lá atrás, em Gênesis. Você vê que a mulher olhou a árvore, viu várias qualidades ali, que eu já vou entrar nisso também, e ela acabou também errando nisso, né? Ela acabou fazendo ali, cometendo, até então que aconteceu o que aconteceu, se vocês conhecem a história aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: a gente peca porque a gente quer. A gente erra porque a gente quer. Fabrício, não é o diabo que faz eu errar. Não. Você peca
porque você quer. Fabrício, então quer dizer, não. Vamos começar aqui. Quando muitas vezes nós erramos, nós falhamos e nós não queremos assumir os nossos erros, nós estamos terceirizando uma culpa que é nossa. Mas eu vou te falar de novo, você erra porque você quer. Você fica com outra pessoa porque você quer. Você vê sites que não era para você estar vendo porque você quer. Muitas vezes você adultera, você mente e você faz outras circunstâncias porque você quer. Não, Fabrício, mas aí nós anulamos o diabo. Não, o diabo ele joga setas. O diabo ele vai te tentar. O diabo ele vai querer que você erra. Mas a nossa carne, ela tem a tendência a militar contra o nosso espírito. Então, eu te pergunto, o que você está alimentando mais, a sua carne ou o seu espírito? E quando você alimenta mais a sua carne, automaticamente, quando vier o pecado, quando vir a tentação, a carne vai estar falando mais alto. Automaticamente você vai errar. Isso é uma conta de adição e subtração, uma conta básica. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Se você, por exemplo, se alguém chegar em você e falar assim, ó, Fabrício, se você mentir para aquela pessoa, você vai ganhar R$1 milhão. Eu tenho a alternativa de fazer ou não fazer aquilo lá. Eu tenho a alternativa de falar sim ou falar não. Quando você peca, intencionalmente, você tem o poder de falar sim e falar não para o pecado. Então, novamente, você anda pecando, ou o que você anda fazendo intencional, é porque você quer. Por que nós temos que prestar atenção nisso? Porque muitas vezes quando nós não assumimos a nossa culpa de nós estamos errando, nós queremos terceirizar e jogar isso para outras pessoas. E eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas eu quero que vocês comecem a gravar isso. Talvez você está no pecado, você está ali fazendo algo que não era para você fazer, porque você quer. Pegue isso e comece a falar assim, ó, se eu estou fazendo isso porque eu quero, então para mim não fazer isso é porque eu vou começar a me distanciar. Então eu preciso travar uma guerra contra o pecado. Eu preciso travar algo ali contra o pecado, realmente uma luta. Porque eu sei que, se eu sei que muitas vezes eu não estou forte em Cristo Jesus, o que eu devo fazer? Me aproximar da palavra. Se eu sei que se eu entrar num site X, eu vou pecar, para que eu vou entrar? Se eu sei que se eu ficar sozinho com meu namorado, com a minha namorada escondida ali num quarto, eu sei que eu vou errar, então para que eu vou ficar? Então nós temos que entender que nós estamos falhando muitas vezes porque nós queremos, e depois não adianta jogar a culpa para terceiros. Quando você vê aqui, e eu quero falar um pouco sobre o pecado, quando a mulher vê a árvore, a primeira coisa que ela vê, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Deixa eu te falar, o pecado é bom. Nossa, o Fabrício está falando que o pecado é bom. Não, o pecado é bom. Você acha que você ia pecar porque não fosse bom? Quem é que gosta de tomar injeção? Viu? Mas às vezes tem que tomar, não é? Mas se o pecado é ruim, nós sabemos que o pecado é ruim, por que nós fazemos? A primeira imagem do pecado, ele é bom. E eu quero que você pegue ali e pense numa maçã. Você olha a maçã de frente, talvez ela possa estar até bonita. Mas se você olhar por trás dela, às vezes ela pode estar podre. E muitas vezes o pecado é isso. O pecado, ele te mostra algo belo. Ele te mostra, olha aqui, ó. Que coisa mais linda isso daqui. Mas ele não... O diabo não vai te contar as consequências que vai acontecer depois disso. O diabo não vai te falar, ó, se você pecar nisso daqui, nessa coisa bela, depois vai acontecer isso. Eu já vi relatos muitas vezes de pessoas que viram pessoas bonitas, e a pessoa era casada e a pessoa foi lá cometer um adultério com ela, e na hora que foi começar ali o ato, a pessoa se manifestou. Mas a pessoa era a coisa mais linda do mundo.
Às vezes você tá olhando meninos, meninas, porque nós só achamos que os meninos que olham, né? Não, as meninas também olham os meninos. E a gente acha que, nossa, olha que menino bonito, olha que menina bonita, nossa. Você tá vendo só a aparência primeiro. Aí muitas vezes você vai lá, acaba ficando, acaba fazendo outras coisas, e você vai ver que ele é uma pessoa totalmente horrível, uma pessoa podre por dentro, uma pessoa sem caráter. O pecado, a primeira vista do pecado, ele é bom, você vai olhar, você vai falar, nossa. E a Eva, no caso, viu ali e falou, nossa, boa para se comer. Às vezes nós até vemos muitas receitas aí, né, na internet. Aí na hora que nós vamos fazer, fala, nossa, mas parece que a minha não ficou igual, né? Nossa, parece que a minha, lá na internet tá uma delícia para comer. Aí chega aqui a minha, nossa. Às vezes pode estar até boa para comer, mas aparentemente não. E agora tem comidas que, nossa, quantas vezes eu já não fui enganado com isso? Principalmente McDonald's, Burger King. Chega lá, o lanche na foto é uma beleza. Na hora que você vai ver, não que seja ruim, mas chega lá, o lanche é tudo torto, tudo estranho. E é gostoso ao mesmo jeito. E tem comida que às vezes é tão bonitinha, tão caprichada, mas você vai comer e você fala, meu Deus do céu, que negócio horrível. Então, nós temos que começar a olhar o que as nossas vistas estão olhando. E prosseguindo, depois disso que ela viu que era boa para se comer, ela viu que era agradável aos olhos. O pecado, ele é agradável aos nossos olhos, à primeira instância. Ele é bom e agradável. Porque se o pecado não fosse bom, porque ninguém vai numa festa que não é legal. As festas, olha as divulgações dos shows aí que vocês vê. Nossa, vai ter open bar, vai ter isso. Nossa, vai ser agradável demais. A primeira vez que talvez te oferecem uma droga, uma bebida, só falam das coisas boas. Só falam dos resultados que você vai ter ali. Nossa, se você fumar esse beck aqui, nossa, você vai ficar tranquilo, você vai ficar numa paz. Você beber esse goró aqui, você beber essa cerveja, beber esse uísque, beber essa vodka aqui, nossa, você vai ficar super alegre. A primeira instância é agradável. Se você, nossa, o que? Você não se conhece? Mas você já ficou com outra pessoa para você saber se você é ou não é? Você já fez isso? Não, é agradável, é gostoso, você vai ver. Mas esquecem de contar o que acontece depois. Tem um vídeo que é muito bacana, é um viciado em crack. Ele pega e ele fala, ele tá até pegando uma sopa. E ele fala, eu sou 27 anos viciado em crack. Só que quando eu experimentei, me falaram que era isso, isso e isso. E hoje eu tô aqui, 27 anos. Se eu soubesse que eu ia ficar 27 anos preso nisso aqui, eu não experimentaria a primeira vez. A primeira instância, o pecado, ele é agradável aos nossos olhos. Só que esquecem de falar o que vem depois. Esse é o problema. E depois que você viu ali, você viu que é bom e agradável aos seus olhos, começa a ter um desejo no seu coração. E Eva também foi assim. Agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. De repente você já está tão afundado, tanto querendo, a tentação já está tão vindo assim, você já está olhando aquilo lá, você viu que é agradável, você começa a desejar aquilo lá. Você começa a desejar aquele ato, você começa a desejar aquilo ali para você fazer. Nossa, eu quero fazer, eu quero, tiver uma oportunidade. É que nem o crente que está na igreja e a primeira oportunidade que ele tem, ele vai para o mundo. Não é porque ele já estava, talvez aconteceu alguma coisa aqui na igreja. Não, porque ele já estava desejando o mundo faz tempo. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas estão desejando coisas do mundo. Muitas vezes estão aqui na igreja, mas estão desejando outras coisas. E o pecado é isso, o pecado na primeira instância ele vai chegar bom, agradável e depois você vai ficar no desejo dele. Você vai querer errar, você vai querer pecar, você vai querer. E aí no caso, galera, é o que eu falei, o que você vai estar alimentando. Muitas vezes eu vou fazer uma comparação do pecado com o Incrível Hulk. Se a gente assistiu o Incrível Hulk, você vai ver que o cara lá, depois que acontece tudo lá, ele tem um negócio dentro dele que ele tem que se controlar, porque senão a qualquer momento ele vai ficar com muita raiva e vai explodir. Então vamos considerar que o Incrível Hulk, o verde, é a sua carne. E aquela pessoa ali que está controlando é você e o seu espírito. Muitas vezes você tem que começar a controlar e ver o que está sendo
mais forjado ali em você. Porque se você dá espaço a seu olho, que está vendo o pecado, que é bom e agradável à primeira instância, e depois você começar a desejar o incrível Hulk dentro de você, que é a carne, ela vai começar a pulsar e querer sair para fora. Ela vai querer, nossa, eu quero. E aí você vai ter que começar uma guerra entre o espírito e a carne. E aí você vai começar aquilo lá e vai falar, ai, não sei o que tem, nossa, eu quero. E hoje, o que vocês estão se fortalecendo mais? Será que o incrível Hulk aí que tem dentro de você tá falando mais alto, e qualquer oportunidade que tem de ele sair para fora e a carne gritar, ela tá se colocando para fora? Ou será que você tá ali em meditação na palavra, tá obedecendo o que Deus anda falando para você, e quando as vontades vêm, a tentação vem? Tentação não é pecado, tá, gente? Você ser tentado não é pecado. O problema é que o que você vai fazer com essa tentação? Será que você vai pôr para fora o incrível Hulk? Ou será que você vai realmente ser dominado por Gálatas 22? Que é o domínio próprio, que é os frutos do Espírito. Porque se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que Gálatas do 19 fala só sobre as coisas que não podem. Aí depois vai vindo assim, aí chega no 20, no 21 e no 22, vai começando a falar só das coisas que você deve fazer para alimentar o teu espírito. Então você vê que a Bíblia ela é tão incrível, que ela te dá, muitas vezes, o que pode dar errado, mas ela te dá logo a solução embaixo. E às vezes nós não estamos lendo nenhum nem o outro. E às vezes nós estamos caindo aí, por quê? Porque nós esquecemos de ler a Bíblia. E dando continuidade, depois que eles pecam, todo mundo conhece mais ou menos a história ali de Adão e Eva, e depois que eles pecam, que eles erram ali, e acabam caindo no pecado, e acabam caindo na desobediência em Deus, no verso 7 vai falar assim, ó, deixa eu achar aqui, desculpa minha miopia. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que acontece quando você dá espaço para o pecado, quando você dá espaço e comete o pecado? Aqui eles ganharam entendimento, eles viram que eles estavam nus. O que acontece? A vergonha. O pecado ele vem para envergonhar vocês. Sabe por quê? Porque depois de tudo que você faz ali, bate um negócio dentro de você. Você olha ali o pecado e você comete o pecado e você fala, nossa, ainda mais se você conhecer a palavra. Se você é conhecedor da palavra, se você realmente é um crente que está na igreja, quando acontece isso, você fala, nossa, eu fiz. Nossa, eu vacilei. Abri se eu caí. E agora? A vergonha vem tomando, e você não quer contar para ninguém, porque é vergonhoso quando você cai no pecado. E às vezes a gente toma o pecado na imoralidade sexual, muitas vezes, né? Que é uma questão muito forte no meio dos jovens. Mas quantas vezes você mentiu e já tá tão cara de pau que já mente, e nem se envergonha mais? Ou vocês muitas vezes que tem aquela pessoa que é mais certa, e quando ela mente, nossa, parece que a cara dela, ela nem sabe mentir, porque ela já vai ficar vermelha. Na hora que ela contar a mentira, ela já vai ficar vermelha. Então, quando muitas vezes nós queremos pecar, nós queremos falhar, e aqui mostra que quando eles falhou, eles ganharam um entendimento, eles ficaram envergonhados, que eles quisam todo o tempo colocar roupas ali, tipo, nossa, nós estamos pelados. Quem gosta de ficar pelado aqui em público? Ninguém gosta. Todo mundo sente vergonha de mostrar a nudez. E o pecado, por que nós temos, às vezes, não ficamos envergonhados com o pecado? Sabe por quê? Porque muitas vezes o pecado traz realmente uma vergonha. Mas quando você já não começa a se envergonhar mais, é porque a sua mente já está cauterizada. Lá em 1 Timóteo 4,2 vai dizer o seguinte: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quando você começa a pecar e já não começa a sentir mais vergonha, é porque sua mente já se cauterizou para o pecado. A sua mente já se acostumou com o pecado. Você já não está mais ali para pedir perdão, é porque você já se acostumou com o pecado.
Quantas o mundo hoje já está muito mais que acostumado com o pecado. O mundo hoje está tipo, nossa, você não transa? Nossa, você é tão quadrado. Nossa, você não se guarda para o seu cônjuge? Nossa, você é tão quadrada. Nossa, você não fica com homem, com mulher, e você não é bi, e todes, e isso e aquilo. Nossa, você é tão quadrado. O mundo já acostumou com isso. A mente do mundo já cauterizou para isso. O problema é se a mente do crente cauterizar para o pecado. Essa é a mente do crente começar a trazer o pecado para dentro da igreja e achar que é normal. Esse é o problema. Muitas vezes nós trazemos o pecado do mundo para dentro da igreja e começar a cauterizar a nossa mente e achar tudo isso normal. Começar a achar o divórcio normal. Começar a achar um irmão querendo passar por cima do outro normal. Começar a querer... Eu sei que isso aqui vai para a internet, se alguém me ouvir pode falar o que quiser, mas cobrar valores absurdos para uma pregação, muitas vezes. Valores astronômicos. Ser popstar gospel. Achar que isso aqui é palanque para político. Já começou a cauterizar, a igreja já começou a se cauterizar para algumas coisas. Misericórdia, gente. Por isso que nós, como jovens, temos que se levantar. Uma geração que vai entender que pecado é pecado. E se cometeu, envergonhar, ir lá diante do pé do Pai, pedir desculpa e não fazer novamente. Mas, tem uma passagem muito bacana. Se o seu irmão do seu lado cair, não ouse julgar ele. Pedro, ele foi o único que andou no mar, mas ele caiu. Às vezes as pessoas estão andando no mar e caem. Nós não conseguimos esticar a mão igual Jesus esticou. Nós deixamos ela afundar. Ao invés de esticar a mão e falar, não, vamos andar junto, vamos trocar ideia, não. Mas Pedro andou, Pedro teve uma caminhada até chegar a Jesus. Muitas vezes as pessoas jovens estão errando, muitas vezes em masturbação, em pornografia, e tem medo de contar para um líder, tem medo de contar para um pastor, porque já talvez tentou contar e não deu muito certo, ou acha que aquilo ali é uma vergonha, e é realmente uma vergonha, mas é algo que dá para sair, é algo que você pode sair. É algo que realmente, se você estiver em Deus, dá para você sair. A mentira, dá para você sair. Sabe por que eu falo da mentira? Porque hoje muitas vezes eu vejo jovens perdendo dinheiro astronômico para casa de aposta. Tá mentindo para você mesmo. Tá mentindo para as pessoas que estão ao seu lado, perdendo dinheiro por conta de casa de aposta. Jogo do tigrinho. Pelo amor de Deus, gente. Não venha com uma mente cauterizada. Sabe, se você errou, se você pecou e a vergonha veio, não fique sofrendo isso sozinho, porque senão eu sou um líder só para pregar. Eu acho que a pregação é a última coisa que eu devo me preocupar, não que ela não seja importante. Mas quando Pedro, vou continuar em Pedro, ele errou 3 vezes, certo, Felipe? Depois, quantas vezes Jesus falou, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Não sei se vocês já perceberam isso. É uma coisa que depois, qualquer dia eu posso trazer numa pregação melhor, mais explicativa sobre isso. E na última vez, ele falou assim, tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas. Eu estou aqui, as ovelhas aqui não são minhas, são de Jesus. Eu estou aqui para vir e falar para vocês, e para ensinar e para ajudar vocês, para aconselhar, ser um líder, assim como Jesus foi um líder. E depois sim a pregação, e depois vir aqui talvez exortar numa pregação, falar uma coisa assim. Mas, gente, entenda, se o irmão do seu lado errou, se o irmão do seu lado se envergonhou, não se afasta dele não, traz ele para perto. Não estou falando para vocês errar não, gente, mas se acontecer, traz para perto. Vamos parar de ser uma igreja que nós achamos que somos os super crentes. Errou, traz para perto, vem cá gente, vamos cuidar, vamos tratar da pessoa.
É claro que vai chegar um nível, se a pessoa começar a errar tanto, vai virar ali uma transgressão, vai virar ali uma iniquidade. Mas sabe, vamos acreditar nas pessoas que elas podem mudar, que elas podem realmente ter uma metanoia na mente. Arrependimento no grego é metanoia. Sabe, que nós possamos realmente estar ali e que nós não possamos se cauterizar com as culpas, com as coisas desse mundo e trazer para a igreja. Eu quero continuar aqui, ó. Vamos ler do 8 ao 13, vai dizer assim, ó: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Você vê aqui que é uma série de desculpas. Deus chega em Adão: e aí, Adão, você comeu? Não, foi a mulher que me deu. Oh, você comeu? Não, foi a serpente que me deu para mim comer. E é onde a contextualização e o texto-chave aqui da pregação: assuma o seu BO. Às vezes nós estamos jogando os BO do que nós erramos para as outras pessoas. Às vezes nós estamos tão focados em já terceirizar o nosso pecado. Muitas vezes eu já ouvi assim uma vez a mulher falando: nossa, não sei nem porque eu estou falando, mas assim, é uma coisa engraçada. Nossa, minha máquina tá estragada, é o diabo. Vai ver, a máquina da mulher tá velha, cai nos pedaços. Nossa, minha geladeira tá quebrada. Vai ver, a geladeira tá tudo 1980, a geladeira. Vai falar que é o diabo. Às vezes nós pecamos porque nós quer, e aí nós achamos que tudo é o diabo. Nós pecamos, é o diabo. Realmente, o diabo que tá aí, mas você pecou porque você quis. Para de terceirizar muitas vezes. Às vezes o diabo nem fez força para você pecar. Você estava tão acostumado com aquilo lá, que você já pecou e o diabo falou: não, eu nem preciso mais fazer força não. Esse aí ele vai porque eu preciso nem mais tentar, nem jogar flecha. Eu já posso para outra pessoa, porque esse aí, ó, ele vai sozinho. Nós precisamos parar de colocar a culpa em terceiros. Muitas vezes nós colocamos: eu sou assim porque os meus traumas. Gente, tudo bem você ter algo que deixou um trauma e alguma coisa em você, mas você não precisa levar isso pro resto da sua vida. Você não precisa colocar sempre isso uma desculpa. Mas por que me aconteceu isso? Meu pai não me amou. Tudo bem, eu sei, eu conheço a questão da paternidade, mas você não precisa levar isso pro resto da sua vida. Você não precisa ficar arrumando desculpa pro resto da sua vida para não servir a Deus. Não, eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque não, aquela igreja lá, não, mas aquela outra lá, é sempre desculpa. Aí no dia do juízo, porque nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos aqui, quero ver você colocar desculpas na frente de Deus. Deus conhece tudo. Se Deus é onisciente, onipresente, se Ele é atemporal, Ele sabe de tudo, Ele roda no passado, no presente e no futuro. Ele vai falar: não, mas você quer me arrumar desculpa pra mim? Sério mesmo? Você quer arrumar desculpa aqui no juízo final e sei lá, querendo arrumar desculpa porque você fez ou não deixou de fazer? É sério que nós não vamos começar como jovens a assumir os nossos erros e as nossas falhas, e muitas vezes o que nós vemos passando e nós: não, eu não vou não, Fabrício, o PG? Não, PG não, meio de semana, misericórdia, chega cansado, desculpa. Hoje nós vemos aí os jovens aí no mundo só arrumando desculpa. Eu sou assim porque, que tem, sabe? Um vitimismo. Cara, que Jesus é esse? Que imagine se Jesus fosse querer se vitimizar. Não, eu não vou salvar esse mundo aí não, porque eles estão fazendo tudo errado. Eu não vou salvar esse mundo não, porque misericórdia. Chegou um momento da gente parar de arrumar desculpa. Se
se você quer seguir realmente a Deus, se você quer realmente estar na presença dele, chegou o momento de você arrumar desculpa, parar de arrumar desculpa e começar a arrumar solução. O que pode ser uma solução para a sua vida hoje? O que pode ser a resolução desse problema aí? Largar, parar de assistir pornografia, parar de ficar no quarto com a sua namorada, com o seu namorado de noite, ou quando está sozinho, parar de mentir, desinstalar o jogo do tigrinho. O que pode ser sua desculpa hoje para você largar isso e começar a assumir as responsabilidades da sua vida? Ei, vai chegar uma hora que a vida vai cobrar. Vai chegar uma hora que a vida vai começar a cobrar pelos seus erros e não vai adiantar você querer colocar a culpa em terceiros. Tá achando que o mercado de trabalho aí você vai ter que ficar arrumando desculpa? Eu não consegui o serviço porque eu não tive ainda. Quer nem saber. Tá achando que o mundo quer saber das suas desculpas? Tá achando que o mundo tá interessado nos seus traumas, nas suas coisas? O mundo tá nem aí pra você. O mundo... Chega lá no mercado de trabalho lá e começa a colocar se vitimizando lá. E vamos ver se vão te contratar. Começa a chegar no professor e falar: professor, eu não fiz o trabalho porque meu cachorro comeu meu trabalho. O problema é seu, zero. Vai achando que o mundo vai te dar oportunidades, igual Deus muitas vezes nos dá. Vai achando. Você acha que teve oportunidade? Quando Eva comeu a fruta, teve oportunidade pro pecado dela? A serpente, você comer a fruta e você cair, eu te dou uma oportunidade. Você acha que o diabo está dando oportunidade para você? Na primeira oportunidade que ele tiver, ele te mata. Você acha que você vai começar a continuar arrumando desculpa? Muitas vezes para não servir a Deus, muitas vezes para não ficar mais perto de Deus, vai continuar arrumando desculpa. Tá achando que o mundo vai dar a mesma trégua que Deus dá para vocês? Tá achando que o mundo vai dar a mesma... Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Se o mundo tá ruim, quando a justiça de Deus pesar muitas vezes em nós, cara, meu pai sempre falava isso pra mim: se Deus te pesar um minguinho de dedo, você vai morrer. Pai, mas hoje eu entendo. Porque, cara, eles estão achando que tá difícil agora com o Espírito Santo. Imagina depois, quando não tiver ele mais aqui, você ficar. Já tentou imaginar? Para quem que você vai dar essa desculpa? Eu não subi com Jesus porque o quê? Qual que vai ser sua desculpa? Já não tem mais o que fazer. E aí? Ficou. Tem o Espírito Santo, rapaz. Com o Espírito Santo já é muito difícil. E muitas vezes ele quer se manifestar e nós não queremos que ele tá ali, mas imagina sem. Eles estão achando ainda, estão brincando, estão querendo colocar desculpa, estão querendo assumir suas responsabilidades, estão não assumindo seus BO. Rapaz, para de terceirizar suas culpas. Para de colocar suas culpas na sua mãe, no seu pai, no seu cachorro. Para de terceirizar a sua culpa. Para de terceirizar, aquela igreja eu não vou, porque para de terceirizar. Chega, não dá mais tempo, gente. Assume suas responsabilidades. Muda de vida. Sabe, chega de ficar... Não, muda de vida, gente. Transformação. Sabe, Jesus veio nesse mundo aqui por mim e por você, cara. Ele morreu, por que nós não vivemos para Ele? Por que nós não realmente não se doamos para Ele? Porque nós não realmente não cravejamos uma guerra contra o pecado? Sabe, mas depois disso tudo, de tudo que aconteceu, veio a redenção. Sabe, talvez você errou, você falhou hoje. Talvez você quer até assumir a culpa do pecado hoje. Você quer falar: Fabrício, eu errei e eu quero assumir essa culpa. Eu quero me confessar. E é incrível isso. Porque você sabe que muitas vezes você errou e você falhou, e querer assumir isso, cara, Deus está de braços abertos, Jesus está de braços abertos. Olha para você ver, no Gênesis 3:21, vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui primeiro. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Deixa eu te falar, eles pecaram, eles erraram, Deus já tinha um plano de redenção ali já.
Deus já tinha um plano de redenção ali já. É outra coisa que muitas vezes nós não se atentamos. Teve que morrer um animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva. Talvez não lembre nada para vocês, vou trazer mais. Isso muitas vezes é uma representação de Jesus Cristo. O que Ele fez por nós. O plano de redenção já estava no Gênesis, já estava aqui. Deus já tinha um plano para nos redimir. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conhecia o pecado. Jesus Cristo veio nesse mundo, e é incrível que desde o tempo da redenção lá, onde um animal que não tinha nada a ver com aquilo, foi sacrificado ali para cobrir a nudez de Adão e Eva, e já era um sinal do plano da redenção de Deus. Quando Jesus Cristo morreu por nós, Deus se retirou da presença dele ali, por quê? E ele fala: Elohim, Elohim, por que me abandonaste? É porque todo o pecado do mundo estava nele ali. Ele já não sentiu a presença, Deus não compactua com o pecado. E por que Deus iria querer ficar na sua vida, sendo que você não quer se arrepender aos pés da cruz? Ele só fica realmente, ele só vem para perto para causar um constrangimento, porque ele tem misericórdia de nós. Assim como ele teve, Jesus, vai lá, agora é sua vez. Ele morreu por mim e por você. Mas ele não morreu para que nós ficássemos arrumando desculpas, para que nós ficássemos arrumando, querer mascarar o pecado, não. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, ser santos assim como ele foi, tentar andar em santidade o máximo possível. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecador por nós. Ele levou todos os pecados na cruz. O plano de redenção começou lá em Gênesis. Quando eles errou, Deus já sabia o que ia fazer. Deus já sabia que ia mandar o Messias. E cara, se isso não começa a mexer em você em alguma coisa, em João 19:30 vai dizer: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando ele fala está consumado, cara, quando ele fala, está consumado, o Messias veio para os deles e o deles não quis ele. Está consumado. Ele retirou todo o pecado, toda aquela dívida que nós tínhamos com o pecado, ele retirou. Mas ele não retirou para que nós ficarmos ainda no pecado. Ele não retirou para que nós ficamos ainda arrumando desculpa para pecar. Não, ele retirou para que nós pudéssemos já chegar perto dele. Ele tirou isso, ele falou está consumado. Mas não foi para que você pudesse pecar mais, foi para que você pudesse viver com ele, para que você pudesse ter Deus dentro de você hoje. Jesus não veio e falou está consumado para que nós ficamos ainda terceirizando as nossas culpas. Não, ele fez isso para que hoje nós pudéssemos ter vida. E eu quero te perguntar hoje, o que vem afastando você de Deus? O que vem afastando você da presença de Deus? O que você está terceirizando e não está querendo assumir as suas responsabilidades? Assume hoje, peça perdão hoje. Olhe para Jesus e lembra que tudo ele passou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Olhe para ele e fala: o cara que não teve pecado algum veio aqui por mim, por você, para se fazer pecador. E depois de tudo ainda olhar e falar: está consumado, cara. Ele não fez isso para que nós pudéssemos pecar e pecar e pecar. Ele fez isso porque ele nos ama e ele quer nós perto dele. Eu quero que você entenda isso hoje.
assume as suas responsabilidades, mas chegue ao pé da cruz com isso. Assume a sua responsabilidade e fala: Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra ti, Senhor. E eu peço perdão de coração. Deixa eu te fazer uma pergunta para nós encerrarmos aqui. Por que Davi, mesmo depois de pecando, mesmo depois de tudo, ainda continuava sendo segundo o coração de Deus? Qual que é a lógica disso? Mesmo pecando, mesmo adulterando, mesmo matando, ele ainda era o segundo coração de Deus. Por quê? Porque o coração dele estava inclinado para Deus. Quando o profeta Natan foi lá e falou tudo que ele tinha feito, ele rasgou as vestes, ele deitou no chão e se arrependeu, mudou a cabeça, mudou a mente. A condição do pecado dele, as circunstâncias, Deus fez ele passar ainda pelos erros que ele cometeu. Se você vê os filhos dele, tudo queria matar eles, os filhos dele tudo zangado lá. E agora eu te faço outra pergunta. Isso talvez vai mudar. Se um cara que muitas vezes foi pecador, mas se arrependeu, os fariseus tinham o próprio Messias com ele. Muitas vezes nós estamos tendo Deus conosco, nós não estamos sabendo fazer o bom aproveito disso. Os fariseus tinham a própria figura ali de Deus com eles, que era Jesus. Só que sabe qual que é a diferença? É que os fariseus, eles tinham muita informação da Bíblia, mas eles não tinham a revelação dentro deles. Eles não tinham um coração prostrado para Jesus. Não adianta muitas vezes nós queremos ter tanta informação, sendo que a gente não se prostra para Jesus. Os fariseus teve uma oportunidade de ouro de ouvir ali do próprio Messias, e ao invés disso eles o mataram. Hoje você está tendo a oportunidade de se colocar aos pés da cruz para Jesus, de renunciar a tudo isso que vem te atrapalhando e declarar uma guerra contra o pecado. E não somente ouvir isso daqui, essa pregação, pegar esta informação e continuar a sua vida. Não seja como um fariseu, mas seja como um Davi. Se prostra, mesmo errando, e mesmo assim ainda continua sendo segundo o coração de Deus. Não porque Ele merece, mas porque Ele nos ama. Fique de pé, eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você. Às vezes, nós precisamos só nos colocar ao pé da cruz e falar tudo que nós somos.